Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Melhorar para Progredir. E para nos ajudar, vamos então receber a nossa convidada, Clementina Berno. Seja muito bem-vinda, Clementina. Olá, nossa saudação a todos, dizer da nossa alegria, né, de estarmos juntos novamente. É sempre muito bom. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz neste texto, onde ele nos diz, né? Nos dias atuais, Clementina, somos compelidos a criar e utilizar senhas. Emmanuel também nos oferece uma senha para a evolução. Que senha é essa que Emmanuel nos traz, Clementina? A senha que Emmanuel nos oferece, na verdade, é aquela que nos foi dada por Jesus e que basta para acessarmos, né, seguir os seus ensinamentos. Quando nós olhamos assim para a sociedade, identificamos o progresso contínuo em todas as áreas. Podemos pegar a ciência, a tecnologia, a medicina, as comunicações, a agricultura, a abreviação das distâncias, né, que reduzem o nosso tempo de locomoção, a redução do esforço físico e o tempo para a realização das tarefas. E isso tem um reflexo em toda a vida do homem na Terra. Agora, também podemos nos perguntar, né, se o tempo requerido para a realização das tarefas reduziu com o progresso que nós conseguimos alcançar, por que nós estamos cada vez mais sem tempo? Então, precisamos lembrar que, como espíritos imortais, nós chegamos a este mundo, nessa encarnação, trazendo conosco uma bagagem, os aprendizados que já obtivemos em jornadas pregressas e que nos compete aprimorar, evoluir. Aqui nós chegamos com o objetivo primordial da evolução, como seres imortais. Então, aprender, corrigir falhas que trazemos e que não conseguimos corrigir em jornadas anteriores, portanto, progredir espiritualmente, talvez acompanhando esse progresso tecnológico que nós percebemos. E alguns podem até questionar como saber o que nós precisamos fazer se nós não nos lembramos do passado. E aqui também a senha nos foi dada na resposta dos benfeitores espirituais à questão 621, que está no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores responderam com duas palavrinhas: na consciência. Então, essa resposta, ela também nos remete à orientação de Jesus a Paulo de Tarso no momento do seu encontro com o Mestre. Quando Paulo questiona o que ele que deveria fazer. Que queres que eu faça? Ele diz. E Jesus diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, vamos pensar juntos. A cidade pode ser também a nossa consciência, a percepção que a consciência nos dá das nossas possibilidades, o aproveitamento do tempo, que Emmanuel menciona, e das oportunidades que a vida vai descortinando diante de nós. Na parábola dos talentos, Jesus reforça a sua própria afirmativa de que a ninguém será pedido além do que pode oferecer. Na simbologia do rio de Emmanuel, da água que corre para todos, lembramos que cada um a utiliza ou utilizará conforme a sua capacidade e os recursos que ele já tem amealhado até o momento.
chama-nos a atenção para o valor de cada momento. Não desperdiçarmos o nosso tempo e as oportunidades, demorando-nos nas queixas, nas lamentações. E lembremos a afirmativa do nosso querido Chico Xavier, dizendo que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, porque lá nós vamos perceber o tempo que nós perdemos e poderíamos ter usado para o progresso. E Emmanuel destaca que toda a tarefa de amor exige abnegação e tolerância. E diz que não podemos servir à luz sustentando-nos nas trevas da ociosidade e da ignorância. Então, é assim, escalarmos a montanha necessária para o nosso progresso. E se nós olhamos para a montanha, o cimo, o topo, está disponível para todos nós. Mas só chega lá aquele que se dispuser ao esforço da subida. E o próprio Emmanuel, lá na mensagem 70 do livro Fonte Viva, intitulada Solidão, lembra-nos que, na maioria das vezes, a caminhada no bem ela é solitária. Porque à medida que cada um que cada um progride, que desempenhe o seu próprio dever, vai experimentando a solidão. Porque aqueles amigos de outrora, dos momentos de alegria, que não conseguem acompanhar esse despertar, que não entendem a senha para os grandes valores, vão ficando para trás. E para aquele que se dispõe a subir, ainda que no coração ele sinta a felicidade de saber, de poder fazer, sente também a dor de não ser compreendido, de caminhar só. Então, a gente sabe que todo o renascimento é doloroso, mas que a solidão que o ser experimenta no serviço aos semelhantes gera grandeza, gera a sua evolução. Então, a senha é a proposta educativa, o caminho apresentado por Jesus para o progresso, que se resume, podemos dizer, em amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Utilizando essa pedagogia, essa proposta, diante das dificuldades do mundo na atualidade, nós reconhecemos, sim, a necessidade de crescer e levando essas conquistas para a sociedade, para que possamos, então, estabelecendo a harmonia, a paz e o amor, vivenciarmos essa felicidade de termos, sim, contribuído para o bem de todos. A doutrina espírita nos ajuda muito a decifrar essa senha, esclarecendo-nos que a caminhada pode, sim, ser solitária, mas que nós precisamos seguir e podemos ser, quem sabe, aquele que consola, que aquece, que inspira e que auxilia o outro. Melhor ainda se nós podemos ser aquele que auxilia e não aqueles que precisam ser auxiliados, embora todos nós sejamos auxiliados por aqueles que já estão à nossa frente. Então, é importante também, já que mencionamos Paulo, lembrarmos a senha, né, de Abigail, quando ele sofria e, de certa forma, lamentava, chorava as suas dores, a sua solidão, o seu esquecimento, e ela pedia, né, recomendações, e Abigail, então, diz a Paulo que ama, trabalha, espera e perdoa. Se nós conseguirmos seguir essa senha, ou esse rumo, nós, então, estamos, sim, progredindo.
Muita paz a todos. Nós queremos agradecer, Clementina, a tua contribuição, que é sempre muito rica em esclarecimento para todos nós. Então, nós desejamos a todos os nossos internautas muita paz, muita luz e um fraterno abraço a todos. Muito obrigada, Clementina.